Olá! Começando mais uma live do Reinventar, uma live que foi pensada, planejada já há bastante tempo, mas a nossa convidada é bastante ocupada e não conseguia estar presente. E hoje nós vamos ter a presença dela, uma pessoa muito importante para mim e que eu faço questão de compartilhar com quem está dentro desse espaço virtual e que segue o reinventar, enfim, que seguem que gosta de reinvenções, né? Sejam todos bem-vindos, Márcia querida, Isadora, as Márcias entraram juntas, sejam bem-vindas, Marina. Nós vamos organizando o nosso encontro com um tema maravilhoso que é a professora e cuidado de si, né? Um tema e um conceito tão importante, tão tão gostoso de pensar e de querer que a gente possa compreender mais. Com certeza vai fazer a mudança no pensamento de vocês e na vida de vocês. Então, vamos lá para começar a organizar. Vamos convidar a nossa querida Betina, que já está quase chegando. Só um minutinho. Nós e as tecnologias. Vamos aprendendo, vamos aprendendo. Querida, boa noite, Marina, querida, boa noite. Seja bem-vinda. E chegou! Cheguei. Chegou! De muito Eu vou longe. falar de muito longe, né? Então, apresentar nossa convidada de hoje. A Betina é uma pós-doutora em Educação em Ciências Humanas, docente da Unicinos, e a minha alegria maior foi minha primeira orientadora de dissertação, né, do mestrado. A Betina foi a minha prof de Foucault, foi ela que me ensinou quem era ele, os conceitos mais importantes, tenho o maior respeito e estou tentando fazer essa live com ela já há muitos meses. Mas hoje poder trocar e poder trazer ela é uma alegria no meu coração e para o Reinventar, para vocês conhecerem essa pessoa maravilhosa, essa profissional queridaça que está aí com a gente, né? Betina, tu me ouve bem? Sim, foi em delay a minha mensagem. Ah, então tá tranquilo. Bê, então, boa noite, seja bem-vinda, como eu já disse, né? Vamos começar. Eu vou te fazer uma provocação inicial e siga o baile, né? Gostaria de provocar a pensar o presente, né? De que modos a gente pode compreender esse presente que a gente está vivendo. Bom, então, uma boa noite a todos e todas. Quero começar de uma forma muito clichê, mas eu não sei começar de outra forma, que é começar agradecendo imensamente a Simone, por quem eu tenho um enorme carinho, respeito e admiração, a Mariana, que foram colegas com quem eu também aprendi muito. Enquanto estive na Universidade de Caxias do Sul, fui professora da UX durante 5 anos e professora na graduação de estágio, então pude percorrer a região da Serra, várias cidades da Serra, então conheci muitas escolas da região. É extremamente importante porque me gusta muito uma pesquisa muito próxima às escolas e às escolas públicas, né? Eu acredito muito nessa parceria entre as universidades e as escolas públicas para a gente pensar em outras possibilidades de viver a educação. E quero agradecer também as redes municipais de ensino que estão aqui, as redes privadas, os gestores. Estou vendo que algumas orientandas minhas estão aqui, orientando a Justina, que é lá do Piauí, de Teresina, né? Agradecer a Ó, presença aqui também e que a gente possa ter uma noite
boa de estudo e de conversação, assim, né? Eu não consigo falar e me concentrar no que vocês estão escrevendo ao mesmo tempo, mas eu quero ouvir muito o que vocês têm a falar. Então, eu sei que tem uma organização para ir trazendo as questões que vocês estão apontando por aí. Bom, a partir disso, eu quero dizer que eu falo desse lugar de quem foi muitos anos professora da educação básica. Eu trabalhei com uns anos com educação infantil. Fui professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre muitos anos, trabalhei com todos os ciclos, do primeiro ao último ano, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, né? E venho trabalhando nos últimos 5 anos e meio na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no programa de pós-graduação em educação, com um projeto de pesquisa que trabalha as práticas de escrita e leitura nos anos iniciais do ensino fundamental e os modos de subjetivação, ou seja, me interessa o que e como as crianças estão lendo e escrevendo e como isso vem produzindo essas infâncias no contemporâneo. E aí, já entrando na provocação da Simone, penso que quando a gente fala de cuidado de si, quando a gente fala de educação, tem alguma coisa extremamente importante que é da gente pensar isso a partir de uma pergunta que o Foucault vai pegar do Nietzsche, que é a pergunta: como estamos nos tornando o que somos? Então, a gente tem que olhar para o presente e tentar entender que sintomas são esses, né? Para a gente tentar entender como esses sintomas estão nos atravessando. Fico pensando nesse discurso de crise da escola, e que é um discurso extremamente perigoso, né? E complicado, que a gente tem que ficar muito atenta, porque a escola ela foi organizada como uma instituição moderna, disciplinar, do esforço, da repetição, da memorização, numa lógica fabril, tudo isso. E tudo isso foi bastante criticado durante muito tempo, enfim, e com uma série de questões importantes para serem criticadas mesmo, né? Só que com isso a gente tem hoje, no contemporâneo, um discurso que acusa a escola hora de ser obsoleta, de não dar conta mais do presente, hora de perigosa porque estaria doutrinando as crianças e os jovens. Então a gente sempre fica no lugar da negatividade, né? E fico pensando que hoje a gente está num tipo de sociedade que a gente não precisa mais do confinamento porque todo mundo controla todo mundo. A exemplo das redes sociais, né? Eu não tinha redes sociais, nem Face, nem Instagram, também não sei muito mexer com isso. Eu tenho a minha conta para participar desses espaços de conversação mesmo, porque eu não sei nem postar as coisas lá, enfim. Mas fico pensando em todo esse vocabulário empresarial que vem invadindo as escolas e que vem parando de falar, por exemplo, em conhecimento escolar e começa a falar só em habilidades e competências. Se a gente for olhar na própria BNCC, a gente acha muito mais a lógica das habilidades e competências do que necessariamente do conhecimento escolar, né? A partir disso, fico pensando em toda essa lógica contemporânea também, em que a gente não compete só com os outros, mas a gente é colocado para competir consigo mesmo, né? Para olhar essas avaliações de larga escala que adentram as escolas, enfim, toda essa lógica de todo um desmoronamento da cultura letrada, né? De dizer que isso não é importante, né? Então, portanto, a escola não é importante. Então, dizer que a gente não precisa mais de leitores, porque a gente tem usuários midiáticos, né? Desse discurso contemporâneo que diz que o currículo tem que ser rapidamente aplicável, né? Eu lembro, eu sempre dizia isso para os meus alunos dos anos iniciais, bom, dos anos finais também, né? Eles me perguntavam assim: professora, mas para que eu vou usar isso, né? E eu dizia: tu tá usando agora? Tu tá pensando, tu tá vivo agora e tu tá pensando agora, então isso tá servindo para tu existir e tu pensar agora. Tá, mas e onde é que eu vou usar no futuro? Daí eu digo para eles: não tem uma bola de cristal, vamos pensar, tu tem 10 anos, tu vai viver 100. Eu vou saber onde é que tu vai movimentar esse saber nos 90 anos que tu vai viver. O que eu posso dizer é que ele é importante para a gente pensar o presente, a tua vida nesse momento e te equipar para viver nesse momento. E pensar que sim, ele tem uma potência de fortalecer a tua lidação com a vida no futuro. Mas aí como tu vai fazer isso, eu não tenho como fazer, né? Mas a gente tem um discurso que parece que o conhecimento ele tem que ser rapidamente aplicável, utilitário, né? E numa lógica muito acelerada, muito, muito acelerada. Então a gente muda de um texto para outro, de uma atividade para outra, tudo muito rápido, a gente não tem nem o tempo da ruminação, né, de usufruir da arte, do texto, de uma determinada
atividade, e a gente vai produzindo. Eu fiz uma pesquisa em cadernos escolares, pesquisei cadernos escolares de 1923 até 2016. E é muito impressionante como as crianças falam do tempo, né? O quanto lá na década de 20, por exemplo, elas falavam da morte, dos mortos da comunidade, do sofrimento, da doença, e isso vai desaparecendo, as crianças começam a falar que o tempo está passando rápido, que elas têm que aproveitar o tempo, e esses cadernos mais contemporâneos já trazem uma angústia dessa aceleração, que o tempo está passando rápido e que elas têm que ser muito produtivas. E a gente está falando de crianças de 10 anos que estão operando com esse discurso. Então tem alguma coisa que está acontecendo, né? E que a gente faz parte disso porque elas estão escrevendo isso dentro das escolas, né? Então, nessa perspectiva, eu gostaria de chamar a atenção para essa... Eu gosto muito desse conceito de uma dispersão hiperconectada, né? Porque são crianças e jovens super conectados e dispersos, que não conseguem focar a atenção em coisa nenhuma, e que parece que esse multitasking de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é um valor do nosso presente. Me parece que a ação concentrada, que é alguma coisa da ordem de uma sociedade mais disciplinar, ela é denunciada como alguma coisa ruim, né? E eu quero chamar a atenção quanto a escola ainda pode ser um dispositivo importante de atenção, para ter atenção para o que realmente importa, né? E aí, já terminando essa provocação da Simone, fiquei pensando o quanto o nosso currículo, a nossa prática pedagógica toda vem sendo pautada pelas avaliações de larga escala, em que o pensamento se torna um cálculo. Então, se eu não consigo medir uma coisa, eu não posso trabalhar com ela. Como é que a gente mede ética? Como é que a gente mede valoração de um determinado valor? Como é que a gente mede uma postura? Como é que a gente faz isso, né? Então, para a gente pensar o quanto a avaliação ela assume esse farol do currículo, né? Como diz o professor Alfredo Veiga Neto, em que a gente parece que tem que atender os interesses imediatamente das crianças, assim, né? Se a gente for ler os clássicos da educação, essa questão do prazer, que a gente só aprende por prazer, é uma questão da modernidade, né? E às vezes não é prazeroso, às vezes é muito difícil estudar, às vezes é difícil pensar, né? Mas a gente tem esse discurso que tudo tem que ser prazeroso, a gente tem que atender os interesses das crianças como se eles fossem clientes, né? Isso em escolas públicas ou privadas, né? E aí a gente fica nessa super aceleração, meio que competindo com essas mídias, né? E nós somos outra coisa do que as mídias, do que o circo, do que o shopping, do que o Big Brother, porque nós não somos entretenimento, né? Para pensar justamente que talvez a escola e o professor possa ser esse adulto de referência que vai estar junto com as crianças e com os adolescentes para parar. A primeira coisa, para fazer uma parada, porque talvez essa seria uma primeira forma de resistência do nosso presente, parar essa aceleração toda. E focar em algumas coisas que são acusadas de inúteis, mas que para nós são extremamente importantes. E aqui eu quero fazer uma diferenciação entre o útil e o importante, né? Bom, o Sêneca, que é um autor que eu vou pegar um pouquinho mais na frente na fala, ele vai dizer que o útil é importante. Útil são os saberes que transformam as nossas experiências. Esses são os úteis. Se a gente for perguntar hoje para um aluno do ensino médio, do terceiro ano, o que é um saber útil, ele vai dizer que é para entrar no ensino superior, que é para entrar, né? Então, para a gente pensar essa lógica do útil e do importante, né? E o Manuel de Barros, poeta, dizia que o importante a gente mede pelo encantamento que a coisa produz em nós, né? Pela potência de nos transformar, na potência de virar a experiência. Num contemporâneo em que as coisas passam tão rápido que parece que a gente não consegue não consegue experimentar as coisas e a gente vê muitas crianças e os adolescentes nesse pêndulo entre tédio e hiperestimulação, né? Muito rapidamente ficam entediados e superestimulados, né? Então, fico pensando nesse tempo e juntando com isso, né, Simone e todo mundo que está nos assistindo, um tempo de pandemia que nos traz toda a fragilidade do humano, né? E em tempos em que essa pandemia escancara alguma coisa que nós já sabíamos, que é o abismo da desigualdade social, econômico e educacional que o nosso país enfrenta, né? E sanitário agora, né? E toda uma série de retiradas de direitos que vão impactar fortemente na educação. Então, acho que a gente tem um presente extremamente complexo para pensar
como é que a educação pode, a escola, o professor que está na escola pode pensar em como fazer resistência com algumas coisas e viver algumas coisas com mais potência, né? Falei demais. Eu fiz um roteiro para não falar demais, acabei falando. É coisa de professor, né? Eu vou até tomar um chimarrão para dar um tempo, para respirar. Beto, levantaste situações muito importantes. Eu acho que esse movimento é o mais da live, né? As lives vieram como um movimento de pensamento, né? Como um movimento de, bom, eu não tenho acesso a esse conhecimento, eu não tenho acesso a esse professor, eu não tenho acesso a esse assunto, e eu tenho a disponibilidade de, em uma hora, claro que a gente não vai ter a profundidade disso, mas de pelo menos saber um pouco sobre isso, né? Então eu entendo, né? E tem sido assim as lives que a gente vem desenvolvendo, movimentos de troca e de provocação mesmo, porque o reinventar ele já vem com esse foco, ele vem com, ele quer mobilizar, ele não quer dar respostinha para ninguém. Então tudo isso que tu falaste assim é uma coisa que é importante ser trazida, porque nós, enquanto professores, precisamos estar entendendo esse presente para poder fazer qualquer ação, né? Qualquer intervenção. E aí, a gente falando, um dos conceitos da live, que é o cuidado de si, eu vou te pedir para que tu explore um pouco mais esse conceito, né? Porque a gente sabe que o conceito do cuidado de si exige movimento, ele não é um conceito de letárgico, ele é um conceito de ação, né? Então, vou te convidar para que tu fale um pouquinho para nós sobre ele. Tá bom. E para mim, sempre o conceito de cuidado de si me interessa como é que eu posso operar com ele para pensar a educação e a escola no presente, né? Então, o conceito de cuidado de si é um conceito que o filósofo francês Foucault, falecido nos anos 80, vai buscar lá na antiguidade greco-romana, e aqui não nos interessa, né, entrar na rebimboca da parafuseta, né, do que se fala, eu gosto muito dessa expressão do interior que a minha avó usa, mas pensar como Foucault vai dizer que o cuidado de si aparece na história da filosofia, como ele se encarna como uma cultura de vida, como um princípio de vida, e como ele é denunciado depois e desaparece na história da filosofia, né? Então é um conceito muito grande dentro da filosofia do Foucault. Tem um livro lindo, 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 onde ele trabalha isso, que são os volumes da história da sexualidade, e esse curso que ele deu aqui, chamado Hermenêutica do Sujeito. Então, se alguém quiser adentrar bastante nesse conceito, esse livro é absolutamente sensacional. Tá? Que é um curso que ele deu no início dos anos 80 sobre esse conceito. O que ele vai trazer nesse conceito, né? O cuidado de si como esse ocupar-se consigo mesmo. De ter a construção da sua vida como fim último, né? Então ele vai trazer vários movimentos e várias diferenciações teóricas, mas aqui me interessa pegar como o cuidado de si foi operado nos primeiros séculos da nossa era cristã, no primeiro e no segundo século, principalmente com as filosofias cínicas, epicuristas, estoicas. Não vou entrar nisso, tá? Para entender com Sêneca, que é um autor que eu gosto muito, que foi um filósofo do início do primeiro século, né, da Roma Antiga, teve o azar de ser conselheiro de Nero, né, imperador muito doido, que mandou ele se matar, enfim, então... mas um cara que escreveu coisas muito interessantes, que tem me ajudado muito a pensar, e de quem o Foucault tirou muito essa ideia do cuidado de si, como essa perspectiva da gente tomar a própria vida, não com alguma coisa que a gente já tem a priori, a gente tem que confessar ou revelar, mas com uma coisa que a gente tem que construir, que a gente tem que criar estilo de vida, critérios de existência, né? O caráter, ele é criado, o modo de vida, ele é criado. Como diz a Simone, exige um trabalho sobre si mesmo, né? Exige ação sobre si mesmo, exige uma problematização do que eu estou me tornando, o que o mundo está se tornando e como é que eu estou me relacionando com os outros. Então, tem uma perspectiva extremamente crítica do cuidado de si em relação à valoração dos valores do presente, né? E o cuidado de si sempre passa por um princípio extremamente importante, que é a seguinte pergunta: vou arrumar aqui minha tela.
como eu posso diminuir a escravidão que os outros fazem sobre mim mesma e como eu posso diminuir a escravidão que eu faço sobre eu mesma, né? Então, assim, essas coisas são importantes para a gente pensar que nessa perspectiva que o Foucault vai trazer, a figura do mestre, não, o cuidado de si não aparece sem a figura do mestre, né? Eu cuido de mim mesmo porque eu sou atravessado por uma figura do mestre, que pode ser na escola, nesse conceito da escolé, né? Ou no conselheiro, como conselheiros privados, como no caso do Sêneca, que era o conselheiro do imperador romano. Mas o que nos interessa aqui é pensar, e aí o que nos interessa para pensar a escola no presente, porque também não se trata de pegar um conceito lá da antiguidade greco-romana e aplicar no presente. Porque a gente tem um outro conceito de humanidade, de democracia, de cidadania, de ócio e de tempo, né? Então, assim, se eles se queixavam de falta de tempo 2000 anos atrás, né? Não tem como a gente, não é um conceito para ser aplicado, mas é uma ferramenta de pensamento para a gente pensar a potência da figura do professor. E aqui o Foucault vai buscar justamente esse mestre, que não é um mestre que vai suprir uma determinada ignorância que o outro tem, não é um mestre da memorização, apesar da memória ser um conceito importante, né? Mas ele é um tipo de figura que vai atravessar a existência do outro para arrancar o outro de si mesmo, para colocar a gente frente a frente com a gente mesmo, justamente para a gente se arrancar de si. Ou seja, para a gente se encarar, para a gente olhar para a gente converter o olhar, não é converter o olhar para dentro, e não é a pergunta cristã quem eu sou, é a pergunta o que eu estou fazendo da minha vida. É uma pergunta diferente, porque remete à ação, de como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Então, esse conceito vai buscar vários exercícios diários de leitura, de escrita, de conversação, de relações de amizade, de meditação, para pensar como é que eu posso exercitar uma existência para me produzir de determinadas formas e como é que o professor pode ser esse operador para auxiliar o outro, a convidar o outro a cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo não é, vou pintar meu cabelo, vou... Bom, também pode ser isso, mas cuidar de si mesmo como produzir a sua vida como uma obra de arte, produzir a sua vida com certos critérios de estilo, né? Ter a sua vida, não deixar as coisas virem e irem passando sem alguma problematização, né? Ter concentração no que se passa no pensamento e na ação. E isso para transformar esses princípios filosóficos, não numa abstração, mas em princípios de ação. Então, se eu leio um texto, se eu escrevo um texto com o meu professor, é para aquilo me equipar, como se fosse uma armadura, para me fortalecer para fazer enfrentamento com a vida. E o que mais de bonito um professor pode fazer que não ensinar os seus alunos a viver e a morrer? Eu tenho feito essa discussão e muitos autores têm feito essa discussão dentro da filosofia da educação. O que de mais forte um professor pode fazer, o professor que é espaço público, né? Que a gente faça essa diferenciação, e isso está tão confuso hoje em dia, né? Do espaço privado com o espaço público. Como é que a gente consegue separar e entender que a escola, seja pública ou privada, ela é um espaço público, a sala de aula, seja pública ou privada, ela é um espaço público, e o professor é o adulto de referência que vai ensinar um jeito de viver e a morrer. Num tempo em que a morte está sendo uma temática absolutamente forte na vida das crianças, e uma temática que nas nossas pesquisas desaparece das escritas, desaparece do currículo escolar, né? Então a gente como que protegendo as crianças, como criando elas dentro de um conto de fada social, a gente enfraquece porque a gente não consegue fazer ligação com a vida, porque a morte, a doença, a separação, a perda é da vida. E a escola não pode pensar essas questões junto com os seus conteúdos escolares, isso não seria um conteúdo escolar importante, né? Então, são algumas coisas importantes que eu vou trazendo para pensar um tipo de atenção consigo, para a gente pensar toda atividade que a gente for fazer na escola, pensar que impacto isso vai ter em como essas crianças aprendem a viver e a morrer. Porque a nossa cultura ocidental não ensina a aprender a morrer, né? Muito menos aprender a viver. A gente esconde a morte. E a gente tem acelerado a vida, a gente não tem nem pensado sobre a vida. Então, como é que a escola, como resistência, pode ser esse momento de parar e dizer, espera, agora a gente vai ler uma poesia. Para quê? Não me interessa, não tenho obrigação de dar essa resposta. Porque agora a gente vai ler uma poesia. Confie em mim. Isso eu acho bonito.
confie em mim, me dá um voto de confiança. Lê esse livro, por que esse não outro? Confie em mim. Eu sou teu professor, me dá um voto de confiança. Vamos experimentar junto esse livro. Eu acho que quando a gente se coloca para experimentar o mundo, e assim como os pais têm essa chance com as crianças que nascem, eu acho que a nossa profissão tem uma coisa muito bonita, que eu acho lindo, assim. Eu não me imagino fazendo outra coisa, que eu acho que o professor tem a chance de viver o mundo sempre de novo, né? Porque a escola, ela é sim, tá? E a gente passou muito tempo dentro dos cursos de pedagogia batendo na transmissão, e eu entendo, a gente está batendo na transmissão como estímulo-resposta, transmissão de um conhecimento de uma cabeça para outra, assim. Não é dessa transmissão que eu estou falando. Mas a escola, sim, tem uma função de transmissão cultural, de um patrimônio cultural acumulado, que é direito de todas as crianças, né? E também de renovação e problematização dessa cultura. Então, cada vez que a gente apresenta o mundo para as crianças, a gente tem a chance de, ou para os adolescentes, ou para os adultos, a gente tem a chance de viver isso de novo com eles. E de pensar e problematizar isso de novo com eles, né? Então, olha a força que tem a escola e que talvez seja uma das únicas instituições em que a gente ainda faça esse tipo de exercício de pensamento que a gente não vai fazer no shopping, nem no circo, nem no Big Brother. Por isso, eu fico falando no Big Brother, nada contra, também nada a favor, né? Mas pensando nessa sociedade do espetáculo, assim, que é muito irritante, né? Que todo mundo controla todo mundo, né? Então, eu fico pensando a partir... e aí eu fiquei falando com a Simone dessa coisa da pandemia, né? Depois eu vou voltar um pouquinho para isso, assim, né? Mas pensando que a formação, ela tem muito mais a ver do que ficar entretendo as crianças, ou passando o tempo das crianças, ou fazendo o processo de avaliação, né? Eu acho que isso é extremamente importante a gente pensar. E eu tô falando, e aí eu vou usar um pouco do Sócrates para falar para vocês que eu tô deixando vocês sem saída, não porque eu tenho uma resposta, mas justamente porque eu também tô completamente sem saída. Porque foi todo mundo pego de calça na mão com essa história da pandemia e do que fazer agora em aula remota, né? Então eu acho que esse é um momento de novo, assim, ao invés da gente fazer, porque é o nosso. O Han tem um livro lindo que chama Sociedade do Cansaço. Han se escreve H-A-N. E ele fala que a nossa passividade no contemporâneo está justamente não conseguir parar, porque a gente está sempre nessa aceleração. Então a escola, talvez assim, não, espera. Vamos pensar. O que a gente quer fazer com as crianças na pandemia? A gente quer ocupar o tempo? A gente quer distrair as crianças enquanto os pais estão trabalhando? Gente, eu tô trabalhando com uma filha em casa, eu entendo perfeitamente isso. De 5 anos, eu um cachorro, né? Então, assim, mas a escola vai voltar a ser depósito? Então, assim, como é que a gente se coloca para pensar essas atividades escolares que a gente está fazendo com as crianças e aproveitar esse encontro, essa força que pode ter entre um professor e um aluno ou uma aluna, de extrair coisas desse encontro e transformar isso em força para a gente viver juntos. Eu acho que essa é uma coisa bonita. Pensar que ler junto com o professor, escrever junto com o professor, contar histórias junto com o professor, desenhar, fazer uma escultura, fazer um teatro, uma conversa, uma escuta, podem ser práticas de si que transformam o modo como a gente pensa e o modo como a gente vive. Ah, mas então tu tá falando que um texto a gente vai virar completamente outra coisa e vai ficar bem louco. Não! Às vezes são micro coisinhas que a gente desloca que são extremamente importantes para as crianças, e a gente como professor tem uma coisa muito bonita, né, que essa ideia vem da Hannah Arendt, que o professor faz é colocar o mundo sobre a mesa, os livros sobre a mesa e partilhar isso com seus alunos, né? E que cada um pegue o que puder e o que quiser, e a gente não tem, isso que é bonito da nossa profissão, a gente não tem nem controle dos efeitos que a gente opera, né? E nesse sentido eu fico pensando, então, tô falando demais, Simone? Porque não, fui segue. Arrancando. Eu tô com uma pergunta, eu tô com uma provocaçãozinha guardadinha para ti, mas segue lá, vai. Tá. É porque eu quero muito ouvir as perguntas, assim, eu não quero ficar falando, Tá. porque eu gosto muito de ouvir, assim. Tá ótimo. Eu fico pensando o quanto a gente aprendeu, né, sobre, talvez não agora, né, mas algumas décadas atrás, dessa coisa da isenção e da objetividade, né?
E tem uma coisa muito interessante que eu pergunto para todos os meus alunos, e eu perguntava para os meus alunos que eu tive na Unicruz, na UX, na Unicinos, e assim, a esmagadora maioria me responde a mesma coisa. Eu sempre pergunto a primeira aula, não importa qual é a minha atividade acadêmica, por que o professor marcou eles, o que tinha esse professor? E tem uma característica que é sempre a mesma, que traduzindo em outras palavras, na verdade são duas, tá? Traduzindo em outras palavras, é um professor que estuda, que conhece a sua matéria de estudo. Isso é sensacional. Isso é sensacional, porque a gente botou muito tempo isso fora. Então, um professor de matemática que sabe matemática, um professor de biologia que sabe biologia, um professor de química que sabe química, um professor de literatura que sabe literatura. Então, um professor que estuda, todos trazem isso. Assim, é um diferencial na minha vida, professores que eu sinto que estudam. E outro, que partilham paixões. São apaixonados. E porque, na verdade, é a mesma coisa, né? Porque por que as pessoas estudam tanto isso? Porque elas são apaixonadas. São apaixonadas pela biologia, são apaixonadas pela matemática, são apaixonadas. E quando o professor vem com essa paixão e compartilha isso, não tem como alguma coisa muito legal acontecer aí, né? Alguma coisa acontece, algum encontro acontece. Nesse contagiar de paixões, quando a gente está apresentando o mundo. E a gente pode apresentar o mundo de diferentes formas. Seja por uma molécula, por uma equação, por uma obra de arte, por um texto. A escola apresenta o mundo de diferentes formas. E que bom, né? Mas para isso a gente tem que ter o direito do acesso. As crianças têm que acessar as escolas, que é uma coisa que as crianças das escolas públicas não estão tendo agora, e que é alguma coisa que me deixa de cabelo em pé, porque eu, como professora de escola pública, comecei como professora de escola pública há 22 anos atrás, vivenciando a fome. Crianças que comem até vomitar na sexta e na segunda para guardar comida e porque estão com muita fome na segunda. Como é que a gente está fazendo com essas crianças que não estão tendo acesso à alimentação nesse momento? É uma primeira pergunta que eu me faço, pensando nas crianças que eu geralmente costumava trabalhar, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né? Depois eu fiquei pensando, como é que a gente se coloca também para lutar por políticas públicas que garantam acesso. E aí eu vou trazer alguma coisa que eu tô muito irritada. Eu acho super bom a gente falar das irritações, porque também é uma forma de paixão, né? Talvez uma paixão triste. Que porque eu sou uma professora que trabalha muito com escrita, com leitura, com filosofia, com crianças, com literatura. E a gente tinha o Programa Nacional Biblioteca na escola que mandava acervos de literatura maravilhosos para as escolas públicas, né? Esse programa ele foi extinto em 2017 e a gente não tem nenhum programa de fortalecimento dos acervos literários da escola, né? E se a maioria das crianças das escolas públicas acessam literatura nas escolas e os livros são coisas perecíveis, e eu espero que eles sejam, porque eles estão sendo usados na escola, eu espero que eles estejam se desmanchando, porque eles estão sendo usados na escola, então eles têm que ser repostos. O que essas crianças estão lendo? Eu conversava com algumas professoras agora e dizia, gente, pega as bibliotecas e distribui para as crianças que estão em casa. Tem pouco material, porque desde 2014 não é enviado material, né? Livros de literatura, tô falando, não livro didático, né? Então, assim, isso é alguma coisa extremamente importante, a gente pensar que quando a gente está falando de acesso e direito para todo mundo, né? E a literatura é arte, a literatura faz pensar, faz ampliar a envergadura, esse espaço de fruição é importante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar as coisas micro, pequenas da escola e de como a gente tem que se encontrar com o aluno, a gente também tem que pensar nessas macro políticas que afetam o nosso trabalho, porque não é obrigação do professor pegar o seu salário e ainda comprar livro de literatura, né, para distribuir. E que eu sei que muitos fazem, porque a gente tem um comprometimento grande, né, com a nossa profissão, mas assim, como é que a gente faz essa luta nas políticas públicas e também no nosso fazer microfísico dentro da sala? Eu acho que são duas coisas importantes. E aí queria só terminar para falar desse lugar de que o cuidado de si, ele muito mais do que instrução, ele é formação, né? Ele é uma... Eu acho linda essa ideia de pensar que o professor ele pode ser
uma equipagem, uma armadura, uma companhia, uma defesa e também aquele que tira o tapete. Tudo isso junto. Muito bom, Bê, amada. Ai, ótimo. Eu vou te fazer uma provocação agora para pensar sobre como a gente cai. Não sei se eu colocaria como uma armadilha, mas quando a gente é convocado, às vezes nesse movimento de pensar a escola e o nosso papel na escola, e a gente acaba desviando do cuidado de si, a gente cai numa perspectiva salvacionista, né? É uma perspectiva que existe, né? Às vezes ela está até entranhada no gênero, né? No feminino, que parece que a gente tem que cuidar da vida inteira de todo mundo, da casa, dos filhos e da vida, enfim. Mas o quanto às vezes essa perspectiva salvacionista ela atravessa o cuidado de si, do professor, da professora, do mestre, enfim, e ele não consegue compreender o quanto não está cuidando de si, ou não está conseguindo fazer esse processo porque está muito focado no outro. E a gente sabe que o cuidado de si só existe, né, se existe o outro. A gente sabe que existe essa relação. No entanto, ela não é focada só no outro, ela tem esse movimento, né? Então, estou te provocando a falar um pouquinho sobre isso. E fico pensando, Simone, o quanto a nossa profissão ela é linda, como eu falava, sou muito apaixonada, não me imagino fazendo outra coisa, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque vários estudos têm mostrado a ampliação do que se chama do sofrimento docente, do adoecimento docente, né? E como é que aquele que está sofrendo muito consegue olhar para o sofrimento do outro? Isso é uma coisa sensacional, né? Como é que aquele que sofre também consegue olhar para o sofrimento? Porque pensa em vocês chutam, eu vou dar um exemplo muito básico. A gente chuta uma quina com o dedo mindinho. A gente só consegue pensar naquela dor. A gente não consegue pensar na outra dor, né? E agora pensem isso numa dor de alma mais ampliada. Como é que a gente faz se a gente está sofrendo muito para olhar para o sofrimento do outro? E aí eu lembrei muito, tô olhando a Daisy Gessinger, tô super entrando no contemporâneo multitasking, falando e lendo a Daisy Gessinger, que é minha orientanda de mestrado, que é psicóloga também. E eu ia citar uma outra orientanda minha, que também é Daisy, mas é Daisy Mônica Seibert, que também é psicóloga, e que justamente fez a dissertação dela para olhar como a escola fazia lidação com o sofrimento das crianças nas práticas escolares, né? E como a escola oscila entre uma questão salvacionista e que às vezes invade, inclusive, esse limite da família, desse lugar privado das crianças e o quanto a gente faz isso, né? Mas o quanto talvez a escola também seja algum lugar que se tenha algum olhar mais atencioso para as crianças e de cuidado e de encaminhamento, né? Então, nós tivemos, não sei vocês, né? Mas nós tivemos uma formação muito operada na perspectiva salvacionista, né? E eu tenho uma grande conhecida minha que diz uma frase que eu acho ótima, que ela diz: quem salva, persegue. Do tipo assim, te salvei, agora tu vai fazer. Ah, não, mas olha tudo que eu fiz por ti, como é que tu vai fazer isso comigo agora, né? Então, eu acho que mais do que uma perspectiva salvacionista é apostar na capacidade da inteligência do outro, né? O Jacques Rancière tem um livro lindo que chama O Mestre Ignorante, 5 lições sobre emancipação intelectual. E ele fala isso. O mestre que embrutece de tanto explicar. Explica tanto que antecipa o pensamento, né? E esse mestre que parte não da igualdade como uma coisa a ser alcançada, mas ele parte da igualdade das inteligências como um princípio, né? E eu acho que essa questão da gente apostar absolutamente na capacidade intelectual, afetiva dos alunos e das alunas das diferentes escolas é alguma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Isso não significa a gente não denunciar os maus tratos, a gente não denunciar uma série de questões, não acionar as redes de atendimento, pelo contrário, porque às vezes, de novo, a escola é o único lugar, talvez, de um olhar de maior atenção sobre a vida da criança. A gente tem função dessas. Mas eu entendo essa tua pergunta da salvação. Eu acho que, para além da salvação, a gente pode se colocar junto, né?
Para É. mim, eu acho que experimentar o mundo junto tá num outro lugar do que salvar, porque eu fico me perguntando em que lugar eu me coloco para dizer que eu salvo o outro. Num lugar de incapacidade, né? E é importante, eu vejo assim, porque tu sabes o quanto eu amo, né, quando estudei contigo e conheci essa parte, não, esse conceito do cuidado de si, da estética da existência, e a ideia da docência como obra de arte, dando spoiler, que vai ser o tema da nossa próxima live, mas é compreender o quanto esse movimento que o professor ele é muito, tu disse, a gente é formado numa perspectiva salvacionista e a gente é formado numa perspectiva instrucionista e numa perspectiva de né, adiante, mas não de um olhar de si sobre si mesmo, né, B? Tanto que tu sabes o quanto a gente pesquisou e nós não tínhamos escritos de professores, é muito difícil, porque o professor escreve muito para os documentos escolares, escreve muito para, mas não escreve sobre si. E a escrita, como um processo de cuidado de si, ela tem muito a desenvolver na vida de um professor, né? Professores maravilhosos que poderiam contar histórias fantásticas desse movimento que teve na sua vida, e a gente fica tão focado em escrever sobre os outros que não escreve sobre si. Então, eu compreendo que o cuidado de si é complexo, e complexo nestes tempos de pandemia. Então, agora eu vou te cutucar para falar sobre ser professor em tempos de pandemia. Como é que tu vês Só, isso? só vou recuperar uma outra questão, que é a questão da escrita, de que a gente diz que o professor não escreve, que o professor escreve ata de conselho de classe, preenche plano de ensino, e enfim, né? Mas aí, se a gente olha professores que trabalham 60 horas, né? E É, de muitas redes que tiram o espaço das reuniões pedagógicas e da formação de professores, e se ele ainda vai ter que corrigir toda essa produção desses alunos todos, que ele tem 60 horas no final de semana, assim, com que corpo ele vai escrever, né? Então, acho que por isso é é, interessante a gente pensar em termos, de novo, em termos de políticas públicas, políticas ou públicas. políticas dentro das instituições privadas, né? Ou no micro, como é que a gente pode cavar espaço para os professores estudarem, para os professores lerem, para os professores escreverem, e da potência dos professores produzirem junto com seus alunos, né? Eu acho que isso é É, importante. A gente cria várias estratégias didáticas super interessantes, práticas de leitura e escrita super inventivas com os nossos alunos. A gente tem exemplares lindos nas escolas. Por que a gente não se coloca para produzir junto com eles, né? Então, a gente se coloca lá para estudar um autor e fazer uma poesia, não sei o quê. Vamos produzir a gente também. A gente se coloca, não sei o que, um conto, vamos então escrever, assim, eu acho tão bonito professores que escrevem para os seus alunos e professores que escrevem com os alunos. Eu tenho uma outra mestranda, já vou entrar na pandemia, estou cuidando do tempo, que é a Sabrina Lerman, que é professora de uma rede pública de Bom Princípio, aí no Pé da Serra, e ela tá trocando cartas com os alunos dela agora na pandemia, né? E os alunos estão muito empolgados com a troca de cartas, porque eles estão dizendo, agora eu estou escrevendo alguma coisa que realmente alguém lê, porque a gente escreve na escola para quem? Para ganhar uma nota? Qual é o sentido disso? Né? Então, uma escrita que realmente opere alguma transformação no que a gente pensa e no que a gente é. E ela teve a ideia aí, já entrando na pandemia, né? A gente pensou essa questão da escrita das cartas para os alunos, perguntando como é que eles estão vivendo isso, como é que eles acham que eles vão, se eles pudessem se dizer no futuro, né? Escrever para eles quando eles tiverem 90 anos, como é que eles iam estar vivendo isso agora, né? Então, eles estão escrevendo coisas lindas de como a infância, como as crianças, né, estão olhando para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Nesse tempo de desigualdade que a gente vive, algumas escolas seguiram online e algumas escolas fecharam as suas portas, né? Para as escolas que fecharam as suas portas, porque não tem condições, os alunos não têm condição de acessar de forma remota, eu acho que tem algumas coisas extremamente importantes que a gente pode e deve fazer, porque a escola não pode se ausentar
da vida dos alunos nesse momento. Eu acho que a escola se distanciar da vida dos alunos nesse momento é a última coisa que a escola deve fazer. A questão é a gente pensar como é que a gente pode estar presente, por exemplo, em comunidades que a gente... Depois eu vou falar das aulas remotas. Que a gente não tem as aulas remotas, né? Primeiro, se informando se as comunidades estão conseguindo acessar a alimentação, né? Segundo, distribuindo material, distribuindo livros de literatura, distribuindo os livros didáticos, os materiais que a gente tiver, organizando algum tipo de ação pedagógica que os alunos possam fazer em casa, com alguma orientação para os pais. Aí vocês vão dizer, mas alguns pais não conseguem ler. Pois é, como é que a gente vai fazer isso então? E também acho que a escola tem um lugar importante, porque a escola talvez é o único, às vezes, braço, vou falar assim de uma forma mais grotesca, né? Um braço de Estado que esteja dentro das comunidades, né? Então, no meio de tanta fake news, né? Por exemplo, tem vacina do Covid lá na Rua da Praia, se vocês quiserem, R$300, né? Então, assim, o perigo, eu não sei o que as pessoas estão se injetando lá, né? Mas, assim, não, por favor, não tome a vacina da Rua da Praia, porque, né? Então, assim, isso é importante a gente pensar como é que a escola pode ser um espaço de informação segura para a comunidade em relação à pandemia, em relação ao auxílio emergencial, em relação a uma série de outras coisas que às vezes as comunidades não vão ter outro suporte para ter. E muitos professores, por exemplo, eu estou dando exemplo da Rede Municipal de Ensino, que é com quem eu tenho mais proximidade, estão fazendo esse tipo de movimento, né? Em relação às aulas remotas, eu fico pensando e vivenciando várias experimentações que se tem feito com aulas remotas. E tem a gente falava do Paulo Fock agora, né? Antes da live, a Simone e eu. Tem uma coisa que o Paulo Fock disse que eu acho muito interessante, assim. Se alguém disser como sabe da aula remota para educação infantil, assim, eu sei como dá, é assim, desconfie. Porque a aula remota na educação infantil é muito complicado da gente pensar. Mas a gente não pode abandonar as crianças. Então, como é que a gente vai pensar? Principalmente, agora eu estou falando, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Eu acho que uma primeira questão é a necessidade de manter vínculo. Manter vínculo das crianças com o território da escola. Então, como é que a gente pode fazer vídeos da escola, elas circularem por vídeos dentro da escola, a gente trazer livros que tratem da escola, autores que falem disso, o vínculo com a professora e vínculo das crianças entre si. Então, trazer brincadeiras que as crianças faziam na escola, música que as crianças cantavam na escola, as rotinas da escola, lanchar junto, brincar junto. Gente, as crianças nos ensinaram a brincar pela tela. Eu não sabia que isso era possível. E elas nos ensinaram que dá para brincar pela tela. Eu não estou querendo dizer que substitui o brincar corpo a corpo, é óbvio que não. Mas se é o que a gente tem nesse momento, né? Como é que a gente fica pensando que a escola pode ser esse promotor e esse aglutinador de vínculo das crianças com a escola, das crianças com o professor e das crianças entre si, desse grupo, né? Uma outra questão que eu acho extremamente importante em tempos de pandemia é trabalhar com as crianças uma ideia, e isso eu aprendi com o Paulo Fock, é dar uma ideia de futuro. Dar uma ideia de futuro é extremamente importante, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos e trabalhei já na educação infantil, nos anos iniciais, enfim, mas pensando agora, tá? Nesse tempo de pandemia. As crianças, elas estão ouvindo sobre morte, sobre curva de morte, média de morte móvel, desemprego, gente passando fome, uma série de questões. E elas não são, elas estão no mundo, elas não estão num conto de fadas social, né? Então, como é que... Eu acho que isso a escola tem um papel extremamente importante de ouvir as crianças. Mas não é ouvir de qualquer jeito, é ter uma escuta efetiva do que as crianças estão pensando e sentindo nesse momento. E isso a gente pode fazer escutando, lendo, escrevendo, desenhando, com massinha, com argila, com 1 milhão de materiais não prontos, né? E aí alguém fala assim, imagina o que passa na cabeça deles. Sim, eles têm 1000 hipóteses, 1000 fantasias de que quando isso termina, quando é que isso termina, quando é que acaba, como é que eu pego, como é que eu posso respirar, eu posso botar a cabeça para fora da janela. Então, assim, eu acho que a escola, os professores têm esse lugar tão bonito de acompanhar esse lugar que é de perda, porque todo mundo está perdendo alguma coisa na pandemia. Alguns estão perdendo a vida.
Então, ai, meu filho perdeu horas. Tem gente que perdeu a vida. Tem gente que perdeu um pai, uma mãe, um filho, um irmão, o emprego, a renda, a comida. Então, a gente perdeu aula presencial. Vamos pensar que nada, as crianças, elas não vão morrer porque elas vão ter algumas coisas no ano que vem, né? Então tem um desespero assim, ai, mas o meu filho, ele vai se atrasar porque ele não vai ter esse conteúdo esse ano. Calma, ele não teve esse conteúdo, ele vai ter outras coisas e ano que vem a gente vai recuperar algumas outras coisas. Então, assim, de novo, eu acho que a escola é o lugar da gente aprender a fazer parada, né? E além de equipar as crianças para lidar com isso, com o tema da morte, da falta, da fome, do desemprego, de todas essas angústias, alguém estava dizendo assim que elas estão, será que elas estão ficando mais ansiosas, mais depressivas? A literatura é alguma coisa extremamente importante para a gente estar junto com as crianças, para a gente fabular oportunidades delas ampliarem a narrativa delas de explicação do mundo e de pensar o mundo, né? De estar junto com elas. Então, fico pensando como é que a gente pode equipar as crianças a viverem, né, nesse mundo tão difícil. E também ajudar a equipar as famílias, né? Então, por exemplo, o que é importante na educação infantil? A gente ajudar a equipar as famílias para elas entenderem o espaço importante da brincadeira nesse momento e do quanto as crianças estão necessitando simbolizar o que elas estão vivendo, né? E simbolizar pode ser pela literatura, pela brincadeira, enfim, para elas experimentarem esses diferentes lugares sociais, experimentarem essas emoções todas que elas estão sentindo, né? Então, muitas escolas voltaram para uma perspectiva tecnicista de mandar um monte de folhinha para a educação infantil, que era alguma coisa que a gente já tinha superado, né? Os próprios campos de experiências da BNCC já trazem uma outra perspectiva em relação a isso, né? Mas então, assim, a gente não tem aula presencial, a gente volta para a folhinha. Não vamos voltar para a folhinha. Não vamos esquecer o que está nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Currículo organizado pelas interações e pelas brincadeiras. Então, como é que a gente ajuda os pais a entenderem que neste momento as crianças aprendem com o corpo, experimentando, brincando, vivenciando, e é a partir dessas vivências que a gente aprende. E que aprender na pandemia a escovar o dente sozinho é uma conquista importante, que aprender na pandemia a tirar a fralda é uma conquista importante, que aprender a comer sozinho e que também aprender a limpar a casa quando tá todo mundo se ralando também é uma conquista importante, junto com o número, com a letra e com todas as coisas que eu sei que as famílias trazem um desespero em relação a essas coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que tranquilizar para dizer, olha, a gente tem documentos que balizam os currículos na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental que nos dizem isso. Interações e brincadeiras. Como é que vocês podem ajudar os filhos de vocês a simbolizar? Então, vocês estão muito preocupados que as crianças vão perder coisas? Organizem materiais não estruturados para elas criarem coisas, então, em casa, né? E segurem a sujeira. Não pensem que está todo mundo enlouquecido com as sujeiras dentro de casa, com tinta, argila, massinha, terra e barro, tá todo mundo nessa. Mas, bom, vamos aguentar, porque vai passar, né? Mas eu acho que a gente também tem que ajudar os pais a enfrentar isso. E também aproveitar as tecnologias, porque a gente não pode. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ficar no ensino superior dando uma aula online, falando 2h30. Eu não faço isso, mas eu posso, funciona. Não dá para a turma de educação infantil a gente ficar uma tarde inteira falando para as crianças. A gente tem que movimentar o corpo, a gente tem que fazer elas correrem pela casa, fazer experimentar as coisas. E às vezes a gente precisa da ajuda da família. Por quê? Vou fazer uma gincana, a família vai ter que botar o negócio lá no lugar. Eu vou precisar de tal material, minimamente a família tem que organizar o material. Não tem material, como é que a gente pega outros para substituir esse, né? Mandar o planejamento com antecedência para as famílias. Isso é extremamente importante. Não dá para pedir uma coisa para as famílias hoje para fazer para amanhã. Manda no mínimo até sexta da semana que vem para os pais terem o final de semana para poderem se organizar e fazerem. Outra coisa, um desespero por registrar as coisas, né? Então eu tenho que registrar como é que eu vou fazer o portfólio da educação infantil agora. Gente, a avaliação e o registro não é o mais importante agora. O mais importante é o encontro com essas crianças, é o fortalecimento com essas crianças, é estar junto, vivendo, experimentando o pensamento junto com essas crianças, né? E também trazendo para a família, isso que alguém falou aqui embaixo, sim, parceria escola-família, e talvez seja um espaço importante, porque as mídias sociais, de novo, a gente não pode ficar 4 horas com uma criança, mas a gente pode aproveitar
essas plataformas todas para investir nesse momento na formação dos professores e nessa conversação com as famílias. Acho que aí sim a gente tem que buscar possibilidade de interação, né? E também a escola se pensar como é que a escola vai receber essas crianças no ano que vem. Então, por exemplo, as crianças que estão no último ano da educação infantil e vão entrar no primeiro ano do ensino fundamental, elas estiveram presencialmente na escola em março, no início do último ano da educação infantil. E nós vamos fazer elas ficar sentadas 4 horas no primeiro ano do ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, ano que vem. Não, nós não vamos. Nós vamos repensar este primeiro ano, que inclusive deveria ser repensado para todas as crianças, não só no pós-pandemia, porque o nosso primeiro ano ele é todo atrapalhado, né? Mas como é que a gente vai pensar essa volta com crianças talvez mais ansiosas, mais tristes, com medo, com essa coisa de que não sabe se encosta, se não encosta, né? Que vê o perigo no outro, que vê o perigo em tudo. Como é que a gente vai ter o cuidado de acolher essas crianças, de mostrar que a escola é um lugar seguro, protetivo, importante de estar junto e pensar um espaço de exercitar o pensamento sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida e como é que a gente está aprendendo a viver. Eu acho que isso é extremamente importante, assim, né? E pensar que a gente está vivendo um comum, né? Eu acho que isso tem se perdido muito, né? Esse espaço das crianças pensarem o coletivo, né? Se munir de boas companhias. E quando eu falo de boas companhias, não só os colegas e os professores, são autores, são obras de arte, são várias boas companhias. Podem ser equações matemáticas, podem ser várias boas companhias para nos ajudarem a educar nesse tempo em que parece que a pandemia fez a gente voltar para uma lógica muito tecnicista, assim. E pensar, daí já estou terminando, estou cuidando do tempo desesperada aqui, pensar como é que a gente pode pensar a escola, talvez, como ainda, e pode parecer super dramático isso que eu vou falar, mas talvez como um dos últimos espaços que a gente possa pensar radicalmente a vida e a morte, com a companhia de um adulto de referência. E ensinar essas crianças a olhar com o mundo com comoção e pensar que a morte de uma pessoa velha sim importa. Como é que a gente pode ensinar essas crianças a olharem para o mundo com espanto, mas também com encantamento, com esperança, para produzir crianças dignas, com responsabilidade pelo coletivo, que saibam mais do que resolver problemas, colocar problemas, fazer perguntas para esse mundo que está tão confuso, né? Eu acho que se a gente conseguir criar crianças que saibam se comover com a dor do outro, e que saibam colocar perguntas para si e para os outros, a gente já conseguiu muitas coisas, né? Tenho 2 minutos, então eu tô passando a bola. Sim. Não, eu só vou te provocar, porque a gente está em cima mesmo do laço para fazer a conclusão, B, porque é muito movimento, né? É muito movimento pandêmico, é muito movimento em como agir em todas essas circunstâncias, mas é muito movimento interno, né? Porque para fazer todo esse movimento com as crianças, com as famílias, exige um movimento interno. E te ouvindo assim, me parece assim, a escuta de si, num movimento muito importante de cuidado de si, a escuta, o parar para si, para se compreender nesse movimento como pessoa, como profissional, e também uma questão assim, para onde que eu quero ir, né? Numa escolha de cuidado dessa docência, mas um cuidado de vida, né? Para poder problematizar com essas crianças também. Para poder promover esse movimento com eles, eu vou ter que fazer esse movimento em mim também, né? O que eu acho lindo. Eu acho lindo. E tô te dando os últimos minutos para falar e encerrar o que tu Então, acha. para a gente encerrar, quero agradecer muito o tempo e a paciência de quem esteve aqui conosco na noite de hoje, assim, dizer que foi uma alegria. Eu fico sentindo muita falta de ouvir a voz das pessoas. Eu queria agora 1 hora só de conversação, porque eu fico muito curiosa de saber como essas coisas dispararam coisas em vocês. Mas eu vou terminar, então, a fala, não com uma fala minha, mas com uma escrita da Wisława Szymborska, que é uma poetisa polonesa, que foi Nobel de Literatura em 96, mas não é por isso que eu trouxe ela, porque eu acho que ela traz uma potência muito grande para pensar o mundo. Então, eu vou ler uma poesia dela para vocês para encerrar, pode ser? Pode Chama ser. O Caso do Século. Era para ter sido melhor que os outros do nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. Os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta.
Coisas demais aconteceram que Vai, não era para acontecer. E o nós que era temos para... 20 segundos. Eu vou ler só a parte final. Como viver? Me perguntou alguém numa carta a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo, e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. Que a gente possa, como professor, estar junto com o outro se fazendo perguntas.